A uva é uma cultura muito importante, principalmente na economia da agricultura familiar no sul do Brasil. Na microrregião de Pato Branco tem municípios com grande produção, como é o caso de Mariópolis, considerada a terra da uva no sudoeste do Paraná. Para ajudar na cultura, a UTF-PR mantém um campo experimental em Pato Branco, onde algumas variedades são cultivadas. Os pesquisadores da universidade avaliam resistência a doenças e também a resistência dos porta-enxertos utilizados. O trabalho é coordenado pelo professor Idemir Citadin, que fala sobre os avanços da pesquisa. A cultivar copa, aquilo que a gente colhe é uma só, é a magna. Mas embaixo dela, o cavalo ou o porta-enxerto são 10 diferentes. Cada parcela aqui é um porta-enxerto diferente do outro. Então nós temos porta-enxertos altamente sensíveis ao que a gente chama de declínio e morte da videira, que é um complexo causado por nematóides, fungos de solo. Em solos muito argilosos como o nosso e muito úmido, isso acontece. Então nós estamos testando esses porta-enxertos. Então alguns se mostraram já totalmente negativos, 10114, 420A, SO4, são os porta-enxertos europeus, eles não se adequam para nós. Aí outros que não manifestaram a doença, a gente disse que eles são até imunes, Por exemplo, o Jales é um deles, o porta-enxertos mais, a gente chama de porta-enxertos tropicais, que foram lançados pelo Instituto Agronômico de Campinas. Então esses são muito vigorosos, eles induzem bastante vigor à copa, produz também, e são inoxidáveis para esse problema aqui. A pesquisa trabalha questões de produtividade, resistência a doenças e sistemas de produção, que neste caso é o modelo conhecido por espaldeira. Este sistema tem produtividade menor, mas a uva é de melhor qualidade para a produção de vinhos e sucos. Enquanto um produtor com parreiral aí com latada produz 30, 35 toneladas, nós produzimos aqui 12 toneladas. O que diferencia esse sistema? Ele é muito mais fácil de manejar, fácil de colher, fácil de tratar, fácil de fazer poda verde, desponte, desfolha. Ele expõe os cachos ao sol, isso dá maior qualidade aos cachos. Então, para vitis vinífera, para aquelas uvas para vinho fino, esse é o sistema adequado. Produz menos, mas tem mais qualidade. O campo experimental na área da vitivinicultura aqui na UTF-PR em Pato Branco trabalha sistemas modernos, já com um olhar voltado para a futura mecanização do manejo aí dos parreirais. Hoje, uma das maiores dificuldades do setor é justamente a mão de obra. Os produtores tradicionais estão com dificuldades para encontrar mão de obra. Os agricultores envelheceram, alguns sucessores estão nas propriedades, mas as famílias estão diminuindo e com ela a dificuldade no manejo dos parreirais por conta da falta de mão de obra. Os pesquisadores também estão preocupados com esta questão da falta de mão de obra para a condução da fruticultura na região. É o que destaca o agrônomo pós-doutorando em fruticultura, Genera Augusto Penso. Grande dificuldade da nossa região é a mão de obra. Nós temos clima propício, nós temos um solo muito fértil, mas o que nos limita é a mão de obra. Hoje, se a gente pegar as grandes culturas, soja, milho, uma única pessoa consegue fazer vários hectares. Enquanto na fruticultura, a gente depende de pelo menos 2 a 3 pessoas diretamente na propriedade para estar cultivando, para estar produzindo. Em alguns casos de agricultura familiar, em que ainda se tem a possibilidade da sucessão familiar, isso ainda pode se tornar viável. Mas na grande maioria das nossas propriedades, essa é a maior dificuldade hoje em dia. A pesquisa realizada na UTF-PR em Pato Branco é muito importante para a cultura da uva na região, principalmente por se tratar de uma cultura desenvolvida na agricultura familiar, gerando renda e qualidade de vida às famílias no campo.